Paz, amados, que Deus abençoe cada um nesse dia e que possamos hoje mais uma vez estar aprendendo Atos dos Apóstolos, hoje capítulo 18, que diz assim: Paulo em Corinto, em Éfeso e volta para Jerusalém. Depois disso, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu com nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher. Olha que coisa linda. Então, foi para Corinto, por isso do livro Coríntios 1 e Coríntios 2. Oh, glória! 1 Coríntios, 2 Coríntios. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Então, Paulo trabalhava, além de pregar a palavra, ele construía, fazia tendas. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, ele pregando aos judeus que Jesus era o Cristo, mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Então os judeus não queriam receber Jesus Cristo como o Messias. E saindo dali entrou em casa de um homem chamado Tito, justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto da sinagoga. Oh, glória! E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muito dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Olha que coisa linda. Vamos pegar isso para a nossa família. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales. Olha aí que coisa linda. Porque eu sou contigo e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Olha, amados, que bênção. Então vale a pena nós levarmos a palavra sem medo de que alguém vai nos perseguir. O Senhor nos guarda, Ele nos protege. Então, dizendo esse, persuade os homens a servir a Deus contra a lei. E querendo Paulo abrir a boca, disse Galho aos judeus: Se houvesse, ó judeus, algum agravo, crime enorme, com razão vos sofreria. Mas se a questão é de palavras e de nomes e da lei que entre vós há, vede-o vós mesmos, porque eu não quero ser juiz dessas coisas. Então, é só palavras, é ensino. Então, ele está dizendo. E assim, então, depois, Apolo em Éfeso e em Coríntios. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Então ele começou a falar com ousadia, sinagoga é a igreja, na igreja. E quando ouviram, né, quando Priscila e Áquila ouviram ele falar eloquentemente, levaram consigo e declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Oh, aleluia! Então, Priscila e Áquila eram servos do Senhor, ajudadores da obra. Querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era
Cristo. Glória a Deus. Então, eles pregando para os judeus se negando, e com isso, então, nós que não somos judeus fomos alcançados. E que Deus nos abençoe nesse dia, nos guarde de todo mal, em nome de Jesus. Amém.